Bom, galerinha, vamos lá. Nesse vídeo a gente vai aprender como analisar a distribuição de parâmetros de uma estratégia que já foi otimizada, né? E a gente, digamos que passou no nosso teste aí ensinado no vídeo anterior. Vou deixar o link aqui em cima do vídeo, né? Que a gente estava ensinando como criar estratégia no MidasBot e também no robô PrimeBot. Serve a mesma tipo de situação para os dois robôs. Então, criar uma estratégia, eu mostrei no vídeo anterior que é muito fácil. O mais difícil é fazer ela funcionar, né? Uma estratégia que funcione após o período de otimização. Então, assim, nesse vídeo você está aprendendo gratuitamente um conteúdo que ninguém te ensina em lugar nenhum. Porque o que 99% dos robôs traders por aí faz e te entregam? O cara vai lá, otimiza uma estratégia ali por 1 ano, às vezes 3 anos, às vezes 5 anos. O máximo de histórico, às vezes, que der ali para ele no ativo que ele está otimizando, né? No caso do mini índice, o máximo é 5 anos. Às vezes ações, o cara vai otimiza um histórico maior ainda lá. Então, o que acontece? Eles faz uma otimização e você marcando um monte de coisa, você vai achar uma estratégia boa no meio. Como por exemplo aqui, ó, eu marquei assim, ó, alguns parâmetros do robô em ações. Olha quanto resultado interessante aqui, ó. Selecionei um período de 4 anos, ó. Dentro do período otimizado é muito, né, fácil de achar estratégias, ó. Simplesmente marcando alguns indicadores, algumas coisas como filtro, marcando stop loss, um take profit, olha como sai coisa aqui, ó. Então a gente acha estratégias aí com fator lucro mais que 2, Sharpe mais que 2, 0.2, né? Então dão um retorno alto, um rebaixamento pequeno. Então assim, otimizar a estratégia e achar configurações excelentes no meio da otimização é muito fácil mesmo. Então isso aí eu ensinei no vídeo anterior. Se você não assistiu, vai no vídeo e assista como criar estratégia aí para o MidasBot e o PrimeBot, e você vai entender o que o mais difícil é o pós-período otimização. Certo? Então, depois que a gente já fez esse tipo de análise, né, do pós-período de otimização, passou no nosso critério, então eu selecionei uma estratégia aqui. Né, eu vou até carregá-la aqui, ó. Aqui eu criei esses dias aqui algumas estratégias para fazer um complemento aí na carteira 2 lá que a gente tem, para fazer uma soma lá, dar uma agregada. Então carreguei uma delas aqui. Eu já tinha feito o backtest aqui a cada tick, ó. Olha que interessante, isso aqui é só o fora do período de otimização. Essa estratégia nós criamos aqui, ó. Nesse período, a gente fez um backtest de uma otimização, perdão. Uma otimização de 1 ano aqui, a gente fez nesse prazo, certo? Eu vim nesse prazo posterior aqui, ó. Que daqui pra frente não tinha sido otimizado nada. Nada mesmo, até o dia atual. E a gente fez um backtest a cada tick que deu esse resultado, ó, olha que curva linda, na estratégia fora do período otimizado. Interessante, não? Porém, né, isso já pode ser talvez o suficiente para você colocar a estratégia na conta real, montar um portfólio de estratégias desse tipo, por exemplo, fazer análise de correlações, ver se elas estão, né, dependendo da quantidade de estratégia que você tiver, às vezes alguma pode ser descartada, outra parecida com a outra. Então a gente vai vir com um vídeo aí também agregando sobre isso, sobre correlações. Não quer dizer que estratégias correlacionadas você não pode utilizar em uma carteira, você pode, só que você tem que definir seu gerenciamento de risco daí para não correr risco maior de elas entrarem todas na mesma direção e você pegar, né, um dia bem ruim que vai contra todas elas. Então tá aqui, esse foi o backtest feito dela aí, né? O que a gente vai fazer para analisar a distribuição de parâmetros dessa estratégia? Então no vídeo anterior a gente já ensinou como otimizar, criar, né, otimizando, que eu passei aí alguns arquivos, tá lá no drive de conteúdo dos robôs lá, os mineradores, né, uns arquivos aí que você pode criar sua estratégia com eles, no robô simplesmente otimizando, escolhendo um prazo aí que você achar melhor. Pode usar um prazo como exemplo, como eu fiz antes, demonstrando aqui, isso aqui já é o período out of, nunca otimize até o mercado atual, senão você não sabe como vai ser o resultado depois. Ou seja,
para você fazer um overfitting é muito fácil, porque a maioria do que você vai testar lá não vai passar depois da otimização, vai dar resultado ruim. E no período de otimização sempre sai coisa muito boa. Então vamos parar de enrolar um pouco assim essa parte, vamos aos parâmetros de entrada aqui, né? Aqui já está aberto o backtest, e é onde a gente faz otimizações. Então eu vou selecionar aqui, ó, algoritmo completo lento. Vou deixar esse critério máximo do usuário, porque nós temos no robô um critério de otimização, né? Os robôs, a maioria não tem por aí, né, critério de otimização embutido no robô. Então você vai, né, em outros robôs aí selecionar saldo máximo, talvez esse, talvez índice Sharp, essas coisas aqui é mais fácil ainda de sobre otimizar uma estratégia. Índice Sharp mesmo, geralmente você vai achar a estratégia que opera muito pouco e não é rentável fora da otimização, quase sempre. Então aqui, esse critério máximo do usuário você tem que ter no robô, né? O nosso robô tem embutido um parâmetro de otimização pronto dentro do robô, um critério. A gente tem o critério do PROM aí do Robert Pardo, ok? Outro dia a gente fala mais sobre isso, para não enrolar o vídeo aqui, é um critério bastante interessante, pessimista, né, sobre as otimizações. O que é um pessimista? Por exemplo, vamos ver aqui aqui, ó, resultados positivos, que o resultado aqui dá negativo, ó. Então ele faz uma análise um pouco diferente do MetaTrader, né? Ele dá alguns resultados negativos, mesmo aqui estando positivo. Ó, por exemplo, esse. Então é um critério pessimista, ok? Então a gente vai selecionar o critério máximo do usuário aqui. Essa estratégia foi feita em 10 minutos, já está selecionada ali. Então eu quero dar uma analisada, ver se ela é realmente robusta. Então o que eu vou fazer? Eu marquei o algoritmo completo lento para ver o que foi marcado nessa estratégia na otimização. Ó, foi marcado stop loss, olha o stop loss que deu. Olha o stop loss, carinha até dela, mas ela tem uma taxa de acerto boa, né? Então vamos pegar, arredondar aqui próximo aí para ver se é isso mesmo, né? Por exemplo, vou pegar aqui de 1.300 pontos a 2.000, né? Vou fazer uma distribuição aqui de parâmetros próximos. Vou pegar até um pouquinho mais, não, 1.300 tá bom, aqui eu vou pegar 1.900. Então tá. Então esse é o passo que vai dar até ali, né? De 1.300 a 1.900, de 50 em 50 é o cálculo. O take profit deu 700. Então vamos arredondar aqui um pouco, né? De 500 a 1.000 seria meu take profit aqui. Volume a gente deixa 1. Então tá aqui, bandas de Bollinger, sinal de entrada e saída. Tempo gráfico a gente já tem definido na estratégia, né? Então ela já passou no critério até do fora da otimização. Eu não vou mais otimizar o tempo gráfico dela. Não vou otimizar se ela vai fazer fora, dentro, dentro, fora. Isso eu acho que já está definido aqui na estratégia. O que eu quero analisar a distribuição é os períodos de sinais, né? Sinal de entrada e saída. Se for só saída, filtro, pode ser que nem seja necessário. Então eu vou, ó, de 10 a 30. Vamos ver se é rentável também de 10 a 30 períodos, né? Porque seria uma coincidência, às vezes 20 períodos é bom e a gente coloca 22 e dá ruim. Então isso, né, quer dizer que a estratégia tem muita fraqueza, não é robusto o suficiente. Então a gente vai otimizar parâmetros próximos para analisar a distribuição próxima se os resultados aqui, ó, quando for dar, são realmente a grande maioria positivos. Isso aqui é só um exemplo que era de ações, viu? Não tem nada a ver com essa estratégia, essa otimização aqui. Então vamos voltar aqui ao parâmetro de entrada. O deslocamento deu 0, eu vou continuar mantendo, não vou otimizar isso aqui. Desvio tá 2, padrãozinho. Beleza, vamos utilizar só o período do bando de Bollinger. IFR usa como sinal de saída. A gente desmarca. Aqui o bando de Bollinger eu esqueci de mencionar também, vamos desmarcar porque ele já está definido como entrada e saída. Então a gente vai focar mais nos períodos mesmo e desmarcar o resto. O IFR, desmarcamos aqui, ele está só como sinal de saída. Tempo gráfico não se otimiza de volta, né? Período, a gente pode otimizar sim, viu? Por exemplo, aqui ó, de
35 a 50, ó, olha que interessante. Passo 2, a gente pode dar uma olhada nesse FR de saída. Se tiver muito indicador marcado, eu vou desmarcar ele, porque como ele está só sinal de saída, às vezes não é tão importante assim. Média móvel, utilizar, ela nem está usando, vamos desmarcar tudo aqui. Não foi selecionado naquela mineração de estratégia lá. Então o Trend Signal aqui também não está utilizando, vamos desmarcar tudo. Indicador de agressão também não está utilizando nessa estratégia, vamos desmarcar tudo aqui. Afastamento de média, ele está como sinal de entrada, ó, isso já é importante. Vamos desmarcar o tempo gráfico, deixar o sinal de entrada marcado como estava. Estratégia sinal, isso aqui para mim já foi definido também, né? Ficou dentro, fora, dentro. E aqui, período da média móvel. Opa, isso aqui que eu quero analisar a distribuição, ó. De 20 a 30, né? Tá aí. Deu 25 períodos, vamos analisar os próximos 25 períodos, se também é rentável. A distância em pontos dessa média. Então aqui a gente pode fazer uma análise de 400 pontos a 600, né? Uma distribuição próxima aí de 500 pontos de distanciamento, né? Quer dizer que se distanciar 520, a estratégia mudar todo o resultado, não é robusto o suficiente. De 500 cair para 480, por exemplo, a distância, e lá deu outro resultado totalmente diferente, assim, que nossa, mudou tudo a cara do resultado, não é robusto o suficiente, certo? Então tá aqui, selecionei a distribuição próxima, né, de parâmetros, parâmetro 500, então a gente pegou de 400 a 600, são próximos para ver se eles também são rentáveis. ATR está como filtro, vamos desmarcar aqui, deixa ele continua como filtro, o tempo gráfico dele já está definido, período dele eu vou deixar 9 no ATR, já está definido aqui. Geralmente nos indicadores a gente verifica os períodos próximos, né? Mas o ATR é uma contagem de candle que a gente vai analisar a força do ATR, né? A força da volatilidade do dia. Então o ATR é diferente um pouquinho, o período já está definido aqui para mim. Eu vou analisar só o limite aqui, né? Qual que é a força desse, com 9 períodos, essa região aqui. Como ele está como filtro, a gente poderia já desmarcar tudo e só para os indicadores de entrada mesmo. Mas eu vou fazer aqui uma análise aqui do ATR. Vou colocar aqui de 600 a 700. Passo 25 mesmo. Vamos analisar o limite inferior aqui. 320, eu vou colocar 270. Não. 280 a 360. Olha só que interessante. Passo 20 aqui. Então, variação diária, ele está com sinal de entrada, vamos desmarcar o tempo gráfico, desmarcar o sinal de entrada que já está definido. Período, abertura atual, para mim já está definido isso também, não vou verificar novamente se vai ser atual ou fechamento anterior para analisar a variação diária, que é o nosso indicador aí. Distância aqui, ó, qual a porcentagem dessa abertura atual que ele pode fazer essa entrada? Aí sim, agora vamos lá, 0. Que tal 0.7 até 1.1, né? Uma variação interessante aí. Essa variação aqui é em porcentagem, viu, galera? Então, você pode analisar aqui no gráfico, por exemplo, 0.2% ele dá em média 200 pontos. Ó, 0.3, 300 e pouquinho. Aí, ó, 309. Então, isso aqui é a porcentagem que ele está analisando, certo? Tem que conhecer um pouquinho do indicador, da porcentagem, sobre esses cálculos, para a gente também trabalhar com estratégias. Eu posso fazer o passo até menor, tipo assim, ó, né? Ele vai analisar melhor essa região aqui. Em vez de analisar de 100 em 100 pontos, ele pode analisar de 50 em 50 pontos, mais ou menos, que é o 0.05. Tranquilo. Deixei aqui marcado. O que mais que vai ter nessa estratégia? Acabou. Acabou os indicadores aqui. Nenhum mais tinha sido marcado. Então agora a gente vai fazer essa análise de distribuição de parâmetros, certo? Como que a gente faz isso? A gente vai otimizar de novo. Eu vou lá no período que ela tinha sido otimizada anteriormente, que foi esse.
Pronto. Ah, uma coisa interessante aqui, no nosso robô a gente tem as datas de Circuit Breaker. Eu vou deixar elas todas, ó, ela já vem como padrão isso aqui, certo? Depois que a gente faz alguma otimização, às vezes some as duas últimas aqui. Isso aí é um probleminha do MetaTrader, faz já em outro robô que eu vi que também tem essa opção. Mesmo a gente deixando fixado dentro do robô, às vezes a gente salva o set depois da otimização, acaba sumindo isso aqui, mas é questão da gente colar de volta, né? A gente pode arrastar o robô no gráfico e pegar de volta as datas. Eu não acho interessante otimizar as datas se curtir bem, porque elas distorcem muito os indicadores desses dias. E foi dias aí que não foi operável, né? Já abri em leilão, não dava para operar, então eu acho que é mais interessante excluir essas datas, para não distorcer muito os indicadores. E eles, às vezes, após o período de circuit breaker, quase não iriam fazer entradas. Então vamos lá, eu vou começar aqui a fazer a otimização. Então tá aí, a gente vê que os resultados já estão saindo positivos, próximos, né, ó, analisados. Então, provavelmente essa estratégia vai ser robusta, ela já tinha dado um ótimo resultado fora do período de otimização, né? Mas vamos ver até o final aí. Eu vou dar um pause aqui no vídeo, porque isso aqui vai demorar mais de 1 hora aqui, ó, para otimizar, né? Analisar essa distribuição toda que eu marquei. De uma estratégia já criada aqui no nosso robô, a gente está só analisando a distribuição mesmo dos parâmetros, ver se ela é realmente robusta dentro daquele período otimizado. Depois nós vamos testar fora novamente, né? E ver com qual a gente fica, se de repente saiu alguma coisa até melhor fora do período de otimização, de repente a gente fica só com aquela mesmo que já tinha selecionado, né? Já viu que ela é robusta, fizemos um teste de robustez a mais aí, que é a distribuição de parâmetros. Então eu vou pausar o vídeo aqui e retorno assim que acabar toda essa otimização aqui, acabar esse tempo, e trago para vocês aí a continuação do vídeo. Pronto, galerinha, terminou o período de otimização, ficou assim, né? Então deu todo o resultado aqui, esperando toda aquela otimização. Aqui a gente pode reparar que teve toda aquela distribuição, né? Períodos diferentes, stops vão modificando aqui, né? Para aqueles períodos próximos lá. Então a gente vê que os períodos próximos dos indicadores principais lá da estratégia também foi tudo sendo alterado, ó. Só que são próximos, né? Então olha os resultados lá, que legal. Se tivesse saído tudo negativo, a estratégia não era robusta, né? Então ela tem um sinal de robustez, pelo menos no período otimizado, bem grande. Detalhe, estava 50 mil aqui de depósito, certo? O ideal é usar um depósito menor, para a gente dar uma analisar no rebaixamento e tal, né? Eu gosto de usar esse padrão de 3 mil reais para um contrato. Tava 50 mil aqui porque eu esqueci de alterar mesmo, tava fazendo estratégias aí para ações aí no swing trade, que utiliza margem maior. Então, erro aí, né? Corrige quando for fazer a otimização, coloca 3 mil aí, se quiser pode colocar até menos, 1000, né? Ali eu já tinha digitado 1000, você pode digitar aqui e fazer. Mas eu gosto de usar esse padrãozinho de 3 mil aqui, que eu já estou mais acostumado. Então vamos dar uma analisada aqui no resultado agora. Botão direito, executar teste único. Vou pegar o primeiro aqui da lista, só para dar uma analisada. Então a gente vê aí que a estratégia dá uma curva ascendente, bem interessante. 2.15, não é isso que estava aqui não, 2.41. Ah tá, então ó, isso aqui é essencial para quem vai utilizar o robô, excluindo as datas de circuit breaker, né? Essencial porque a gente otimizou com a data aqui, inclusa todas essas datas, certo? Após ter otimizado, a gente clicando e executando aqui algum bugzinho do MetaTrader, porque isso já está fixo dentro do robô. Ele otimizou com isso certinho, porém na hora de fazer o backtest acaba cortando a data final. Então eu incluo de volta as datas do circuit breaker, né? No robô já vem como padrão, você pode copiar no bloco de notas ali na hora. E agora eu vou dar novamente uma otimização, um backtest, perdão. Agora vamos ver como vai bater lá com o resultado. 2.41, 10.802, 143 operação, tá aqui. Esse que eu tinha executado aqui, né? Então, olha lá, perfeitinho, bateu, né?
com o resultado, porque agora está incluso as datas que foi otimizado junto, excluindo datas de Circuit Break. Como eu já comentei, eu acho muito importante que elas distorcem muito os indicadores nesses dias. Agora, o que a gente pode fazer aqui? Dentro do período otimizado, né, a original foi otimizada nesse prazo, a verificação de distribuição também, a gente já poderia parar por aqui, já viu que a distribuição dela é robusta, né, todos os períodos próximos deram resultado positivo. Então, a estratégia tem sinal de robustez nela, né? Não é garantia de lucro futuro, mas parece muito robusta. O que a gente pode dar uma analisada aí também? Vamos analisar fora do período otimizado? Se também continua lucrativa, se a gente, sei lá, talvez joga fora, talvez melhora. Então vamos dar uma olhada aqui no... Daqui para frente não foi otimizado, certo? Até a data atual aqui, 1 de setembro de 2020. Até a data atual. Não foi otimizado nesse período. Eu vou pegar aqui esse resultado. Trocar os servidores aqui, acho que está em manutenção. Fora de horário de pregão, final de semana. Então tá aí. Ó, foi lucrativo, né? Pegando qualquer resultado que tinha dado. Agora a gente pode procurar o resultado da estratégia original nos próximo dela aqui. O que saiu, se também seria bem lucrativo como ela foi, né? Então eu vou aqui em parâmetros de entrada, vou clicar em predefinidos para zerar tudo isso aqui, ó, olha lá, zerando, voltou, né, todas as datas ignoradas pelo robô. Vou clicar botão direito abrir, vou carregar minha estratégia original aqui. Aqui sumiu, eu vou colar de volta as datas. Então tá aí, olha que resultado excelente fora do período de otimização, né? Agora vamos voltar ao período que foi otimizado anteriormente, só para simples conferência. Qual a região ali que saiu aqui nos resultados que ela tinha anteriormente. Então vamos lá. Tá as datas do Circuit Break, beleza? Vamos dar iniciar. Conferência final, galera. Cada tique, viu? Aqui eu já sei que vai dar resultado bem próximo, que eu já conheço a estratégia. Já verifiquei muitas vezes esse tipo de estratégia. São estratégias bem espaçadas, assim, de alvos longos, ó, não tem nada de scalper, assim. Elas sempre, né, muitas vezes dá bem próximo cada tique com o HLC. Então eu sei que vai dar resultado próximo aqui. Então vamos lá. Aqui deu fator lucro 1.76, 5.661 de lucro, 130 operações. Eu vou procurar essa região aqui, viu? 5.661. Tá aqui, 5.600 a região. Vou procurar 130 operações mais ou menos e fator lucro 1.76, né? Aqui. 136 operações, bem próximo, né? Fator lucro igual. E o lucro próximo. Só então que a gente tem stops diferentes, take diferente, provavelmente mudou alguma coisa aqui no indicador da original. Então vamos dar uma olhada fora do período de otimização, né, se ela continuou realmente lucrativa. A gente já sabe que no período otimizado vai dar o que está aqui, né? Vai ser resultado. Então não é nem necessário fazer esse backtest se está aqui. Vou pôr aqui a data atual. Vamos ver se continua lucrativa. Essa região aí não está indo no backtest, o servidor está off. Opa, aquele servidor deu certo. Então tá aí, ó. Ó, fator lucro ótimo, lucro líquido ótimo. Opa, eu não cliquei no botão direito de executar teste único, acho que fiz errado aqui. Vamos lá. Deixa eu dar o resultado original, perdão. Olha lá, 196, 2.800 de lucro. Cara, uma taxa de acerto boa, né? Então, a estratégia se mostra muito eficiente, muito robusta, com parâmetros próximos, certo? Então, o que a gente poderia estar talvez fazendo se a gente encontra um resultado melhor ainda que o original aqui, nessa região, em relação à original? Aqui eu vou ficar com a original no caso, eu achei ela muito boa, é difícil achar uma melhor ainda, mas a gente pode ir testando mais alguns próximos aí. Então é isso aí. Finalizando o vídeo aí, essa é a parte de análise de distribuição.
Caso você tenha encontrado um resultado melhor do que a estratégia original durante a verificação de distribuição, você pode refazer todo esse processo novamente, fazendo uma nova verificação. Então, se tiver dúvida, mande aí nos comentários do vídeo ou no WhatsApp de suporte e até o próximo vídeo.